Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Hoje nós queremos refletir sobre a existência de Deus. Quais as razões que eu tenho para acreditar que Deus existe? É disso que nós queremos falar hoje. Eu só queria lembrar vocês de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Você fazendo as três ações, vocês estarão automaticamente interagindo conosco. Vamos ao assunto. Deus existe? Quais são as razões que você tem para dizer que Deus existe? Existem centenas de razões para crer que Deus existe. Deus nos dá provas de sua existência e seu poder de muitas formas diferentes. Nos momentos de dúvida e confusão, essas provas ajudam a manter a fé. Então, Deus tem mostrado de várias maneiras que Ele existe. E ao mostrar isso, nós vamos poder alicerçar nossa fé nas informações que temos da sua existência. A primeira coisa que eu queria falar é sobre como Deus nos ensina, nos mostra que Ele existe. Quero dar só 3 razões aqui. A primeira é a natureza. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1, verso 20. Então, pela criação, pela natureza, nós vemos a existência de Deus. Nosso mundo é espantoso. Mesmo quando tudo parece caótico, toda matéria age e interage de acordo com as regras complexas. Na natureza, tudo tem seu lugar. Cada criatura é extremamente detalhado e existem milhões de criaturas vivas. O mundo é demasiado complexo e funciona demasiado bem para ser apenas obra do acaso. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Tudo que você vê, ouve e sente prova que Deus existe. Então, não poderia ser o contrário. Deus, Ele com sua organização, com seu poder, tudo corre às mil maravilhas, e nada é por acaso, só um Deus para que possa manter o universo em perfeita ordem. Portanto, esse é um dos meios de acreditarmos na existência de Deus. O segundo ponto é a Bíblia. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens foram, da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, homens escreveram a Bíblia, mas quem inspirou esses homens a escrever foi o Espírito Santo. Não existe nenhum outro livro como a Bíblia. 66 livros escritos ao longo de mais de 1500 anos, em vários estilos diferentes, por todo tipo de pessoas que viveram em circunstâncias muito diferentes. E todos com a mesma mensagem. Quanto mais você descobre sobre a Bíblia, mais você vai se surpreender. Isso é porque, na verdade, a Bíblia foi inspirada por um ser único. Apesar de muitos homens com diferentes culturas, com diferente grau de conhecimento, escrever a Bíblia e no final ela tem o mesmo sentido, trata do mesmo assunto, só poderia existir um Deus para que orientasse esses homens a escrever a Bíblia. Portanto, é mais uma prova de que Deus existe. Os homens escreveram 66 livros por mais de 1500 anos, mas isso foi inspiração divina. E isso é uma prova de que Deus existe. E por fim, Jesus.
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Os nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus primeiramente falou através dos profetas, e nos últimos dias Ele manda seu Filho à Terra para viver como homem e assim mostrar o caráter de Deus, mostrar quem Deus era. Deus é. Então, não temos dúvida de que Deus existe, porque o próprio Jesus mostrou o seu caráter com o seu poder, o seu modo de viver aqui na Terra. Mesmo sendo homem, porque Jesus era divino, mas se tornou homem para viver entre nós, ele mostrou que Deus existe. E nós não temos dúvida disso, porque tudo que ele fez de acordo com a vontade de Deus. Deus não se limitou a falar conosco através da natureza e de textos escritos. Ele veio ao mundo e andou entre nós. Em Jesus encontramos a maior razão para crer na existência de Deus. Em tudo que Jesus disse e fez, ele mostrou o poder e a soberania de Deus. Através de Jesus, você pode conhecer a Deus pessoalmente e comprovar que Ele é real e Ele nos ama. Então, através de Jesus, nós vamos entender, vamos ver que Deus é real, que Ele existe e principalmente que Ele nos ama. Por isso Ele fez tudo isso. Por isso até hoje Ele se preocupa com a raça que Ele criou e tudo que Ele fez para o nosso bem. Infelizmente o pecado veio trazer algumas circunstâncias dolorosas, mas mesmo assim Deus não nos deixou só, mandou seu Filho para provar mais uma vez que Ele existe e que está do nosso lado. Quantas outras razões você tem para acreditar que Deus existe? Reflita sobre isso. Olhe a seu lado, olhe as criaturas, olhe o universo, olhe a lua, o sol, as estrelas, veja as razões que você tem e outras mais que você tem para que venha acreditar que Deus existe. Nós temos a certeza que Deus está aí, está do nosso lado, está pronto a nos ajudar, Ele existe e hoje Ele ordena todo o universo com seu poder, com sua glória, com sua majestade. Que pensemos nisso, que sejamos capazes de olhar e entender que Deus existe e está conosco. Essa é a nossa reflexão para hoje no canal Filosofia Empírica Edilton Santos.